E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida minha que eu joguei na internet contra um mestre feed de Israel chamado Roman Goldin. A razão pela qual eu resolvi trazer essa partida aqui para o canal, apesar dela estar recheada de erros, tanto meus quanto dele, né? Uma partida de Blitz jogada aleatoriamente na internet, é por conta da abertura. O jogador de pretas ele acabou jogando uma linha que perde bastante tempo com um H6 ali no canto. E uma dúvida que eu sei que muitos de vocês têm é como que eu castigo o meu adversário por perder tempo na abertura. E eu acredito que essa partida vai ser um tanto quanto instrutiva para vocês que têm essa dúvida. Por consequência, vamos lá. Eu joguei E4, o meu adversário jogou E5. Veio o cavalo F3 tocando o peão de E, cavalo C6 defendendo. E eu optei pela italiana com bispo na casa de C4, que é a primeira abertura que eu aprendi no xadrez e uma que eu jogo até hoje, né? Eu gosto bastante da italiana. E o meu adversário, de maneira muito assim, não característica de um jogador forte, titulado, ele ficou com medo do ataque fegatelo com o cavalo G5 e jogou H6, que é, obviamente, uma perda de tempo e não é o que você deveria estar fazendo na abertura, né? Essa daqui é uma linha que a gente chama de anti-fegatelo e normalmente na abertura você quer estar desenvolvendo as suas peças, você quer controlar o centro e você quer preparar o roque. Caso você não goste de jogar contra cavalo G5, a minha recomendação é jogar bispo C5, que desenvolve e não deixa o cavalo G5 ser jogado de qualquer forma. Mas quando meu adversário joga o H6, a pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, né? O que eu faço agora para castigar esse lance que eu sei que é ruim por parte do meu adversário, né? E a ideia é a seguinte, quando você está à frente no tempo do jogo, você quer que a posição se abra. Porque se eu jogo aqui um lance, vamos dizer, devagar e que mantenha o centro fechado, como por exemplo o D3, o lance do meu adversário vai, na verdade, ser um lance perfeitamente bom e jogável, porque numa posição fechada, ele vai ter o tempo necessário para rocar, e o H6, na verdade, vai ser um lance extremamente útil, né? Se o centro estiver fechado, o H6 pode até preparar um G5 no futuro para me atacar. Então, normalmente, a ideia é, se você tem qualquer vantagem de tempo na abertura, a ideia é você abrir o centro o quanto antes, porque preste atenção como as brancas podem tirar o rei do centro rápido e preste atenção o tanto que vai demorar para o jogador de pretas desenvolver o cavalo e o bispo para poder levar o próprio rei à segurança. Então eu jogo peão na casa de D4 aqui, e a ideia é abrir o centro do tabuleiro, vem peão toma, cavalo toma, e nesta posição é como se eu estivesse jogando um gambito escocês, só que sem ter a necessidade de gambitar o peão, porque o tempo a mais, né, o adversário me deu de graça jogando H6, e essa já é uma posição tanto quanto perigosa para as pretas jogarem, porque similar ao gambito escocês, que bispo C5 tem o golpe bispo toma F7, rei toma e dama em H5 pegando bispo, esse é um golpe clássico do gambito escocês, nesta posição também existe, só que sem a necessidade de um gambito. O meu adversário jogou um lance bastante interessante, ele jogou dama F6, certo? Com o tempo, desenvolvendo, pressionando o cavalo. E aqui eu identifiquei que a posição estava arrumando para algo muito parecido com uma abertura escocesa tradicional, só que comigo um tempo à frente, porque na escocesa, tradicionalmente, você tem o desenvolvimento da dama para F6 e você tem o bispo vindo para C5, e normalmente as brancas vão apoiar o cavalo com bispo E3 e C3. Eu até cogitei cavalo B5, que é o lance da máquina, mas eu não me senti muito à vontade para jogar, talvez porque eu estava respeitando demais o meu adversário, então eu joguei bispo E3, que, assim, mantém alguma vantagem, mas o cavalo B5, ele realmente era matador. O jogador de preta já não teria uma resposta adequada, né? Porque se volta a dama para casa de D8, o que você tá fazendo, né? Já tem, por exemplo, dama D5 aqui, ameaçando mate, e alguma das duas coisas vai ter que cair, ou C7 ou F7. Obviamente, mais interessante que ele defenda o checkmate. Mas isso eu não vi, eu não tinha visto dama D5, né? Eu joguei bispo E3 apoiando o cavalo, veio o bispo C5 desenvolvendo, pressionando o cavalo mais uma vez, e aqui eu joguei o C3 apoiando o cavalo, e depois de cavalo E7 eu fiz o roque. E para você que não está familiarizado com a teoria, essa é uma posição de escocesa tradicional, só que com as brancas um tempo à frente, né? Se a gente vai analisar uma escocesa, certo? Então aqui as brancas jogam D4, tem uma linha que é peão toma, cavalo toma, bispo C5, bispo E3, dama F6, C3 e cavalo E7. Então a gente chega na mesma posição, exceto que depois do bispo C4, por exemplo, né? Aqui as pretas jamais vão jogar H6. Normalmente se joga cavalo E5 ganhando tempo no bispo.
E aqui é como se a gente estivesse na mesma posição, com ele perdendo esse tempo pro H6. Então, aqui eu vi depois do cavalo E7 do meu adversário, que a gente estava numa situação de escocesa comigo um tempo à frente, e eu resolvi fazer o roque. E agora, o jogador de pretas ele já tá um tanto quanto numa posição problemática, porque na escocesa, as brancas têm um ataque fervoroso na ala do rei, né? Com a ideia de jogar, eventualmente, peão na casa de F4, E5 chutando a dama, tentando prender a dama do meu adversário. E as brancas também têm uma ideia muito forte de jogar cavalo B5, como a gente já viu, pressionando o peão de C. E o meu adversário ainda não tirou o rei do centro. Normalmente ele já teria feito o roque em vez de jogar o peão em H6. E ele tá tentando partir pro ataque, ele joga peão em D6, certo? Para poder desenvolver o bispo de casas claras. E nessa posição, as brancas já têm ganho de material forçado, que eu acabei vendo, né? Então, aqui é um dos momentos aí que eu te convido a pausar o vídeo e ver se você é capaz de encontrar a ideia vencedora para o jogador de brancas, que só é possível por conta daquele peão em D4 no quarto lance da abertura, né? Então, se eu não tivesse jogado para abrir o centro do tabuleiro depois do peão na casa de H6, provavelmente a gente estaria numa posição muito diferente, mas aqui agora contra um jogador titulado, brancas estão completamente ganhas antes do lance de número 10. E a ideia, para você que foi capaz de ver, meus parabéns, é claro, cavalo B5 indo atrás do peão da casa de C7 e pretas já não possuem nenhuma resposta possível, certo? Porque não tem como defender, simples assim, né? Se jogar rei D7 ou rei D8, o bispo cai de graça, porque o rei na coluna D o peão de D entraria na cravada da dama. E se o jogador de pretas tentar, então, trocar bispos de maneira, vamos dizer assim, antecipar essa ideia, trocar os bispos antes de jogar rei D8, eu retomo ganhando tempo na dama e também pressionando o peão da casa de F7. Então, depois do cavalo B5, eu já tinha visto que eu ia ganhar o peão, o adversário roca, eu jogo o cavalo por C7, eu não estava particularmente incomodado com a troca de bispos aqui por conta do ganho de tempo na dama. Só que aqui vem as minhas próprias fraquezas como jogador, né? O meu adversário, ele tem, obviamente, que tirar a torre do canto do tabuleiro, né? Senão ele vai perder a torre. Ele jogou um lance totalmente errado, bispo toma bispo, e eu retomo com o tempo na dama do meu adversário. E eu acredito que a falta de confiança para jogar a posição é a minha maior falha nessa partida, porque o meu oponente, ele agora tá completamente perdido. A torre tá caindo e a dama tá atacada. E ele jogou dama G5. E eu juro pra vocês que nem me passou pela cabeça a possibilidade de eu tomar a torre dele. A única coisa que eu pensei foi, beleza, eu tô com um peão a mais, eu não quero deixar o meu adversário ter nenhum tipo de contra-jogo, né? Eu não quero permitir que o meu adversário tenha dama E3, eu não quero desperdiçar essa chance, eu sei que tá ganho, mas eu não quero desperdiçar a oportunidade de ganhar, né, contra um jogador forte, titulado, sendo ganancioso. Mas não tinha problema nenhum, obviamente, brancas podem tomar a torre em, né, retrospectiva é claramente o melhor lance. Eu joguei dama em F3, uma gafe, defendendo o peão, e deixando o meu adversário salvar a própria torre com torre B8, e eu ainda tô com vantagem, mas não é nem perto da vantagem que eu poderia ter. E novamente eu tenho aqui uma ameaça muito forte de bispo toma F7, certo? Porque eu tenho 3 peças ameaçando o peão de F. Vale falar que é uma partida de blitz, e eu tô com 1 minuto, né? E o meu adversário tá com 1 minuto e meio, eu tô com 1 minuto e 20. Então, quando ele joga nesta posição, né, o torre B8, eu considerei tomar em F7, mas eu respeitei muito o meu adversário. Eu pensei que eu poderia entrar numa cravada feia, né? Então eu tava na ideia, bispo por F7. Ele vai jogar rei H7 e depois ele vai, enfim, pressionar essa cravada de alguma maneira e eu não quero lidar com isso, né? Então eu respeitei demais aqui o meu adversário e simplesmente desenvolvi o cavalo, finalizei o meu desenvolvimento e depois eu fui pro plano natural, quando você ganha material, que é a simplificação. Então, bispo D7 por parte do meu oponente. Eu joguei cavalo D5, visando trocar peças aqui e simplificar, e ele resolveu jogar cavalo G6 para não trocar, né? E provavelmente visando cavalo E5, tocando a dama e tocando o bispo. Eu vendo essa ideia do cavalo E5, tirei o bispo dali, voltei o bispo para B3, cavalo E5 veio por parte do adversário, jogou com outro cavalo, e eu mais uma vez, né, na ideia de trocar material, joguei dama G3 aceitando uma troca, que, é claro, dobra os meus peões e me deixa como estrutura de peões horrível. Mas eu tava na ideia de, beleza, eu vou ganhar isso daqui com tranquilidade, porque eu tô com um peão a mais. E se eu conseguir forçar a troca, né, com um peão a mais aqui, eu devo ter a vantagem.
Só que agora a gente já entra numa pressão de tempo absurda, né? O meu adversário, eu tava com 50 segundos e ele com 1 minuto e 13. Ele jogou dama em H5 para não trocar e eu cavalo F4 para forçar a troca. Então aqui eu tô tocando a dama, tô tocando o cavalo, vai ter que trocar, querendo ou não. Ele joga dama G5, claro, a dama tava atacada, dama toma, peão toma, cavalo por G6 para forçar a troca, cavalo por e cavalo F3 tocando ali o peão de G. Então a ideia é, quando você tem, né, G4 e cavalo D4, quando você tem qualquer vantagem material que seja, você quer forçar trocas iguais, por exemplo, cavalo por cavalo, bispo por bispo, porque forçando trocas iguais, você vai para um final ganho, né? A ideia seria, se eu trocar cavalo por cavalo, bispo por bispo, torre por torre, torre por torre, final de reis com peão a mais é um final muito mais fácil de ganhar e é um final que é muito mais improvável que eu cometa algum tipo de erro do que se eu tiver no meio jogo com damas ou com muitas peças no tabuleiro, é muito mais fácil você pendurar alguma coisa. Então o adversário joga a torre D8, eu joguei cavalinho F5, veio o bispo E6 por parte dele, provocando aqui a troca, e nesta posição eu vi que o peão de D6 estava bem fraco e joguei torre D1, e aqui eu acho que já a vitória do peão já é forçada, né? Então você vê que o xadrez ele é um jogo de bola de neve, quando você ganha material normalmente a ideia é que você vai continuar aumentando a sua vantagem se você joga bem, porque você tem muito mais peças jogando para ameaçar os alvos aí do seu adversário. Veio o cavalo E5, cavalo por D6, G6 por parte dele, não sei exatamente qual foi a ideia, eu tomei lá em D7 também, torre B8, bispo toma, e aqui o meu adversário já tinha abandonado qualquer esperança de jogar xadrez, né? E quando ele jogou torre B8, ele tava com 40 segundos e eu com 20. Então, nos últimos lances, eu com 3 peões a mais, os últimos lances aqui dessa partida são ele tentando me ganhar no tempo, né? Porque eu com 20 segundos pra eu converter isso daqui, né? Bispo toma, ele nem tomou de volta, jogou rei G7. E aqui eu só falei, meu Deus do céu, o que é isso? É ator pago, né? Em choque, voltei e aqui agora os lances finais são literalmente ele só passando peça de um lado pro outro, tentando me ganhar no tempo, né? Torre 8, voltei o cavalo tocando a torre. Torre 7, voltei o cavalo defendendo o peão e forçando a troca. Torre B5, certo? Consegui a troca que eu queria. Tomei em F7. E aqui agora eu só tô, né, com muita peça a mais, né? Ele sacrificou a qualidade ali no bispo pra, enfim, provavelmente na ideia de que eu tava jogando no pré-move. Mas eu não tava. Eu tava, mesmo com 10 segundos, eu não tava fazendo pré-move. Eu tava meio que atento que ele poderia fazer isso e tomei de volta. Gerei uma casinha pro rei, defendi ali a infiltração. E beleza, né? O meu adversário aqui com uma torre inteira a menos só jogou mais... Ó, só passando a torre de vez pra ver se eu vou perder no tempo. E beleza, quando eu deixei tudo defendido, ele jogou rei em H6 e eu joguei torre de G em D4. Eu acredito que ele percebeu que, provavelmente, mesmo eu com 4 segundos nessa posição, ele já tava com 10 também, ele percebeu que ele não ia me ganhar no tempo porque tava tudo muito bem defendido na minha posição, e aqui ele já não tem plano, e eu posso, por exemplo, simplesmente ficar avançando aqui os peões na ala da dama, e por consequência o meu adversário finalmente abandonou a partida, e nós temos aí essa vitória, né? Pra quem tá curioso sobre a precisão da partida, até que a precisão não foi baixa, né? Eu tô vindo aqui pra ver. Eu joguei com 90% de precisão e o meu adversário com 86%. Então, não foi uma partida ruim, de maneira geral, mas dá pra ver que, assim, mesmo um jogador muito forte, às vezes vai cometer essas imprecisões de abertura, jogando um H6 e entrando em linhas estrategicamente inferiores. Então, é muito importante que a gente saiba castigar esse tipo de erro de abertura, e eu espero que de alguma maneira isso tenha sido instrutivo para você que está assistindo. Se foi, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!